Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um ao vivo, um bate-papo aí com um aluno querido, o Fernando. Ele é coaching, ele vai falar um pouquinho sobre como foi o processo dele com a mentoria da prática integral. E a gente vai poder conversar um pouco mais, contar sobre esse processo de desenvolvimento do ser humano através dos hábitos. E é muito bom ter aí pessoas que estão aqui com a gente que viveram essa transformação do Fê, viram o quanto é real, né? Quando isso acontece com pessoas que vão testemunhando, amigos, por isso que a gente faz uma egrégora, são grupos, e essas pessoas vão experienciando a verdade do outro, ela vai incorporando na vida dela. Por isso que eu gosto de trabalhar com grupos. Eu acho que os grupos, eles se alimentam entre si, né? As pessoas se alimentam mesmo de energia, né? Então, deixa eu chamar. Fê, já deixei aí o convite para você, para que ele venha contar um pouquinho para a gente da vida dele. E olá, tudo bem, E aí, querida? Ju, Tudo bom? boa Boa noite. noite. Tudo bem e você? Bem, tudo jóia. Então, Tava tá bom. entrando pelo outro perfil? Acho que sim, É, pelo pessoal. na verdade, eu sou meio ignorante nesse negócio aqui, viu? Eu tava apanhando mesmo, eu acho. Tive que pedir ajuda para os Olha, universitários me ajudarem. as transformações são tão rápidas, né, nessa tecnologia que vira e mexe eu tô aprendendo também. Esses dias o Léo, mãe, mas vem aqui, eu apresento a tela aqui. Eu falei, puxa, caramba. A Lê tá dizendo aqui que tava com saudade de você, olha lá, ó. Ela colocou um É saudade. verdade. Saudade dela também. E saudade, na verdade, de todo mundo, né? Nossa, esse E, momento tá deixando a gente com saudade de tudo. nossa, saudade de todo mundo. Saudade do parque, saudade do grupo, saudade de poder ir lá fazer as caminhadas, a atividade, enfim, Sentar né? embaixo da árvore no fim da aula, Não é? brincar É, de ser caipira. puta, Pular caipira, fogueira em junho, uma fogueira que não existia. A harmônica é, levava lá as fogueiras de papel. pular fogueira, se vestir de Halloween na época do Halloween, né? É muito bom, E, muito bom. Vamos é viver muito isso gostoso. ainda. Fê, primeiramente queria agradecer muito por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Acho que quando a gente fala de histórias de vida, a gente inspira, e você que tem uma história e um jeito de falar tão inspirador, vocês estão aí ouvindo, vão ouvir. Queria primeiro que você se apresentasse, né? Que além de meu aluno, meu amigo, quem é o Fernando Ercoli? Vamos lá. Bom, na verdade é Hércole e não Ercole. Ercoli, Hércules, muito bom. Hércole. Mas vamos lá. Bom, Ju, assim, eu sou um ser humano como qualquer um de vocês, né? Mas sou pai, sou filho, sou irmão, sou marido, sou empresário. E sou um ser humano, como todos vocês, né? E a vida da gente é uma grande loucura, na verdade, porque a gente sempre está buscando objetivos, sempre está procurando melhorar, sempre está procurando evoluir. E se tem uma coisa que todo mundo quer, é estar bem, né? Se tem uma coisa que todo mundo gosta na vida, é de estar bem, de evoluir, de prosperar, de progredir. E eu não sou diferente de todo mundo, né? Eu também quero estar bem, também quero evoluir, quero prosperar, né? Eu sou empresário e eu já trabalhei com ramo de distribuição e hoje trabalho com consultoria, né? E também sou coaching, se falou aí de coaching, enfim, faço bastante coisas aí na vida. E eu cheguei até você porque eu queria estar bem, né? Eu estava muito ruim da minha saúde, estava muito precária a Meu, minha saúde. eu fiquei pensando, quanto tempo faz, hein? 6 anos. 6 anos. E por Nossa. incrível que pareça, eu falei para a Dani hoje, não existe coincidência. A minha inscrição foi confirmada dia 23 de junho de 2014. Eu fui ver o Olha, e-mail hoje. que interessante, né? Eu fui ver o e-mail hoje. Na época ainda era Cobra Saúde, Olha, que legal, muito quando bom. começou. Eu fui lá confirmar hoje, falei, Dani, eu tenho dúvida se é junho ou julho, eu vou dar uma olhada. E eu fui ver, foi E a Dani 23 e a Dani de é a grande junho. responsável, né? Ela que é a Que nos culpada, na apresenta. verdade, né? É, Na verdade, ela que é a culpada por isso, né? Porque foi é, através dela que ela te conheceu.
e ela sabia que eu queria fazer a prática. Na época, eu cheguei nessa metodologia através do Nuno Cobra, e aí Ô, Fê, depois... Oi. Você chegou até mim igual vários chegam. A mulher liga e fala assim: Meu, você precisa dar um jeito no meu marido. É, Eu preciso fazer bodas de ouro, né? Preciso ficar um monte de tempo, meu. Você precisa me ajudar. mais ou menos isso, Jô, mais ou menos isso. E aí ela já sabia, né, que eu vinha procurando uma metodologia assim e tal, e ela ficou sabendo que ia abrir no Serete um parque e tal, conheceu você lá na escola, né, que o Léo e a Malu estudaram juntos, e aí através disso que eu cheguei até você, que eu conheci você, e fazem Você 6 já anos. tinha 6 anos? Você já tinha lido o livro do Nuno Cobra ou não? Sim, sim. Eu já tinha Assim, lido o livro, eu tinha até procurado ele na época, né, uhum, mas não era possível fazer com ele pela distância, que era lá na Ibirapuera, e também por custo, porque o custo era é. muito elevado. Então, acabou que não deu certo. E eu tentei fazer sozinho, o que eu aprendi com o livro, né? Mas não ia para o parque, fazia dentro da academia do prédio, e ali mesmo eu ia fazendo, tentando, né, colocar em prática, incorporar a metodologia em si. Uhum. E então foi assim. Mas fazem 6 anos, o tempo voa, né? A gente olha para trás, Nossa, parece que foi ontem, é, é. né? É, e aí, você lembra como que você chegou lá naquele dia? Quais eram as angústias? O que que você buscava assim de objetivos? E depois a gente podemos conversar mais depois sobre um olhar mais amplo. Mas você nem imaginava que você ia viver no parque, né? As questões da magia mesmo, desse olhar, né? Não, Para a vida. não. Para ser franco, não. Eu fui, na Era verdade, mais pontual, né? Era uma coisa mais objetiva. sim, na verdade eu fui buscar saúde, porque eu sentia muito, uma deficiência muito grande na minha saúde física, né? Uhum. Então eu tinha muita dificuldade em andar, porque eu subia uma escada, eu chegava lá em cima da escada com meio metro de língua para fora, né? Sentia muita dor no corpo, Era, principalmente. era o coraçãozinho que o Nuno fala, né? Coração de passarinho. Bate, bate, bate e não leva sangue para lugar nenhum, né? Acredito que sim, acredito que sim. Então, assim, sentia muita dor nas articulações, né? Então, eu não me via correndo, trotando, não me via. Essa é a grande verdade, né? Eu olhava as pessoas e tal, e falava, meu, como é que pode, né? Essa pessoa correr tanto assim, dar tantas voltas aí e tal, ou ficar aí 1, 2 horas, né, treinando e tal. Então, não me via fazendo esse tipo de coisa. E apesar de sempre estar em movimento, vamos dizer assim, porque eu nunca fui uma pessoa pacatona, paradona. Eu sempre fiz alguma coisa, né? Então, quando eu era mais jovem, eu fiz natação, depois eu joguei basquete, joguei vôlei, até talvez por causa da minha altura. E então, assim, eu nunca fiquei parado, efetivamente. Mas fazia sozinho, né? Tirando esse período de academia ali que eu fiz natação, fiz karatê também quando eu era mais jovem. Depois vôlei, basquete e tal, fiz sozinho, Uhum. jogando com os amigos e tal. E quando eu cheguei lá, na verdade, assim, eu nunca gostei muito de ficar preso, de ficar dentro de 4 paredes, né? Eu não curto muito o ambiente de academia, não. Tirando a natação, que eu fiz por muitos anos, acho que uns 12, 13 anos mais ou menos, o restante do ambiente de academia eu não gosto muito, para falar a verdade, né? E então, quando eu cheguei lá no parque e tal, eu via a forma como era, a metodologia e tal, e depois aquele contato com a natureza, aquilo tudo foi me encantando, né? E eu fui deixando o barco rolar, fui deixando ir, e agora você tá aí, me aturando durante 6 anos já. 6 anos. Ai, É, querido. Já faz parte, né? E então, assim, para quem não sabe, aliás, tem um monte de aluno meu aqui, bem-vindos todos, queridos. E tem muita gente que está aqui agora, Fê, que entrou antes da pandemia. Eles nem tiveram o gostinho. A olha, Lê, que está aqui, apaixonada também pela prática integral, pelo parque, uma pessoa que também já tem uma lição aí, até para nos ensinar, né? Eu já trouxe ela para falar disso também. É,
tem eles têm uma sede aí de olhar também para esse processo, porque eles estão começando, né? Sim. E aí acho que eles não sabem da história que eu vou contar, que é assim, como que começou, né? Eu não comecei com o Thiago lá no parque, né? A gente tinha um grupo que eram outros professores, né? Era a Dani na época e tinha o Rodrigo à noite. E a gente trouxe a metodologia do Nuno pura, né? Então, exatamente como os filhos dele fazem no trabalho de personal, né? E aí aquilo foi se transformando com o tempo, com a chegada do Thiago, né? O Ti está comigo há 5 anos, né? Então, a chegada do Thiago foi vindo e a gente foi transformando e sistematizando um pouco mais, né? Para grupos, e isso vem sendo uma transformação dia a dia, assim, a gente não para nunca. E, Ah, houve uma obviamente, evolução muito grande, né, Ju? muito de Muito grande. sistema, de testar o que dava certo, o que não dava, porque o Nuno nunca trabalhou efetivamente com grupo, né? Ele trabalhou sempre individual e depois ele trazia em determinado momento vários dos alunos dele para ouvirem ele falar. Agora, pessoas que praticassem e fossem instruídas no mesmo momento, a gente fez o grande laboratório, né? Que tem dado super certo. Enfim, já são aí mais de 50 pessoas, já acredito que mais de 100, eu não tenho esse número para trazer para vocês agora certo, mas a gente teve um ajuste ao longo do tempo para atender as pessoas dessa forma e para conseguir sistematizar e atender as pessoas num custo que não é um custo tão alto aí como o Nuno e os filhos dele hoje trazem, né? Até porque é bem trabalhoso, porque é um olhar aí integral, então a gente olha todos os pilares e tal. Você sabe que E essa era uma preocupação minha, viu, Ju? No começo, uhum, lá atrás. Falei pra sim, Dani, Dani, eu vou lá no parque, mas só faltava chegar lá e me frustrar com isso, igual aconteceu com o Nuno, quando eu procurei ele. E aí, na verdade, aconteceu o inverso, né? E depois houve é, um crescimento exponencial, né? Do início do trabalho para agora, né? é. E principalmente a gente ter desenvolvido uma filosofia, né? E uma filosofia que vai além da técnica, né? Então, a técnica, obviamente, a gente tem aí inúmeros professores tão incríveis quanto eu e quanto o Thiago, que apresentam um fortalecimento muscular, né? Explicam a cinesiologia, pessoas que ensinam o alongamento, né? Ensinam a fazer um treino de equilíbrio. Mas acho que a essência de quem já participou das nossas aulas está um pouquinho além disso, né? Está na filosofia de cada ato e cada movimento e cada hábito. Queria que você falasse um pouquinho disso, como que é na sua vida. Ju vai muito além, né? Muito além disso. Não é só treinamento físico, não é só alongamento, não é só condicionamento físico, vai muito além. Eu diria que assim, nos ajuda a enfrentar várias coisas do dia a dia, dificuldades que a gente às vezes no exercício físico, vou dar um exemplo que eu me lembro bem, a primeira vez que vocês levaram o slackline, né? E nossa, eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, como é que nós vamos fazer naquilo? E eu me lembro bem da primeira instrução que foi passada para a gente, né? Quer manter o equilíbrio nele? Vai pisando devagarinho, porque da forma como você tensiona o slackline, ele vai devolver para você e assim é a vida. Aquilo para mim me marcou de uma tal forma, né, que tem tudo a ver com com muito que eu acredito que é uma das leis aí de Newton, né, que é ação e reação. Então, assim, eu fiz uma conexão com aquilo muito forte. Mesma coisa com o malabares, né? Olha, o malabares vai te ajudar a ter aqui, você vai meditar, fazer uma meditação ativa. Mas olha só, se você pensar em alguma coisa aqui, você sair do agora, a bolinha vai cair. E cai mesmo, né? E cai mesmo. Então tá bom, caiu, o que acontece? Pega a bolinha de novo e traz para você de novo. Começa de novo. Na vida também é assim, às vezes tem coisa que não dá certo, mas tudo bem, não deu, vai lá, pega e começa de novo, e assim vai indo. Então, assim, é muito abrangente, né? Pelo menos para mim, assim, eu vou pegando sempre esses ensinamentos, fazendo, né, um paralelo com o dia a dia, fazendo um paralelo com o trabalho, com a vida, com, enfim, com a família, com a forma como a gente vai olhando a vida.
isso vai contribuindo muito, vai ajudando muito a gente. Pelo menos para mim, me ajudou demais, demais. Né? Aí a bolinha cai e vem a professora e diz, como é você diante disso, né? Olha, eu não sei quantas vezes, né, essa questão é colocada, né? Como é você diante dessa situação, né? Tem gente que tem pesadelos comigo. É, então, mais ou menos por aí, né? E como é você diante disto, né? E assim vai indo, né? E tudo bem, caiu, caiu, e a gente pega a bolinha e continua e vai fazendo, né? E vai A aumentando o vida é grau um de... grande, a vida é um grande espelho, né, Fê? E a Sim, prática física, quando ela é encarada dessa forma também, com o espelho, ela te dá vários insights do que está acontecendo no momento com a sua vida, né? E quando você faz uma ação e transforma o seu corpo e transforma o movimento, você também vira muitas vezes a chave na vida, né? Você sim. chegou a viver isso? Você lembra de ter vivido uma mudança de chave que transformou algo importante? Ah, Ju, uma mudança específica é difícil falar, mas eu posso dizer a você que vários acontecimentos na vida, né? A gente, pelo menos eu, sempre trago o conhecimento e trago o aprendizado de algum ponto que nem esse que eu citei do slackline, ou da bolinha, ou da própria, do próprio equilíbrio, ou da força, enfim, né? Ou do controle mental para poder fazer uma determinada atividade. Eu sempre trago isso para aquele momento. Como, por exemplo, às vezes, a história do respirar diante de um cenário que tira a gente muito do eixo. Às vezes você está ali equilibrado, acontece alguma coisa extremamente impactante naquele momento, que percebe que a gente vai colocar uma ação, né, diferente em cima. Então, naquele momento, se a gente para, respira um pouco, faz uma, duas respirações no máximo, a gente responde ao invés de reagir. Então, isso traz uma diferença muito grande, né? Então, assim, eu não tenho um ponto específico para dizer isso, mas eu tenho vários pontinhos ao longo dos acontecimentos, seja no trabalho, seja na vida pessoal, enfim, que eu vou colocando isso em prática. Né? Na verdade, eu incorporei mesmo, eu pego os ensinamentos lá que a gente aprende lá e vou tentando colocar em prática, porque saber de cabeça é a mesma coisa que não saber, Saber né? nada. É não Agora, saber nada. tem um ponto importante na sua transformação que eu queria falar. É uma história que você sempre conta. E é muito interessante. Assim, a gente sabe como o emagrecimento ele é um grande tabu na nossa sociedade, né? As pessoas querem ser magras, elas querem estar leves, elas querem entrar na roupa. E isso é como um sonho de consumo, né? Sim, Então, muitas pessoas olham para o corpo como um cosmético mesmo, como algo que você vai na prateleira e compra, né? E muitas vezes as pessoas começam a engordar e elas não percebem o que é, né, essa desconexão e tal. Eu acredito que, até quando eu coloquei lá, né, que você falaria um pouquinho do seu processo de emagrecimento, né, de ter perdido aí 30 quilos ao longo do processo, algumas pessoas me falaram, eu vou assistir, porque eu engordei agora na pandemia, eu quero saber o que ele fez, né? Então, eu acho importante a gente abordar um pouquinho esse assunto, até porque sim, a grande tacada aí da prática integral é fazer, inclusive, as pessoas emagrecerem de uma forma extremamente saborosa, né? E sim. saborosa é por aprender a saborear a vida de uma outra forma e não precisar do alimento só e numa quantidade grande para saborear a vida, mas sim olhando para o lado e conseguindo o prazer em muitas coisas que antes a gente não tinha. É o encantamento, de fato, pela vida que te faz emagrecer, né? Então tem uma historinha, você pode contar várias, mas eu queria que você contasse uma historinha de quando você percebeu que se você enchesse o garfo de comida ou se você colocasse um pouquinho de comida só no garfo, teria o mesmo sabor na sua boca. Conta pra gente. É, na verdade, eu acho que essa foi uma das viradas para mim poder Também. conseguir emagrecer. Bom, é assim,
Primeiro ponto, eu não fui procurar prática integral para emagrecer. Eu ganhei o emagrecimento de presente, né? Então, eu sempre comento isso também. Então, e realmente eu emagreci 30 quilos. E detalhe, nunca mais engordei. 6 anos, né? Não foi uma virada de chave, não foi num piscar de olhos, que nem você disse. As pessoas querem isso e tal, mas não é uma pílula. Você toma a pílula, né? E do outro dia você está magro. Então, eu demorei, na verdade, esse processo todo levou mais ou menos 1 ano e meio, né? Onde eu fui emagrecendo um pouquinho por mês, eu fui vendo, fazendo as atividades sem o foco no emagrecimento. Então, é importante ressaltar isso, porque às vezes a pessoa fica lá 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, fazendo tudo errado, e acha que em 20 minutos vai resolver a vida dela e no dia seguinte vai estar magra. Não vai. É um processo, né? Então, esse lance da comida fez muita diferença. Porque eu almoçava, jantava, tomava café e tudo em... Eu ia falar segundos, mas esse é um exagero. Minutinhos, né? Então, assim, eu sentava para comer e em 5 minutos eu já tinha almoçado, já estava levantando e vida que segue e tal. Então, quando você falava, não, precisa mastigar, precisa sentir o gosto da comida e tal. Eu achava que eu sentia o gosto da comida, mas na verdade eu não sentia, né? Então, eu comecei a perceber aquela história, né, de põe percepção no que você está fazendo, esteja no momento presente, né, e tudo mais. Eu comecei a perceber que quanto mais comida eu colocava na boca, e eu colocava uns garfão muito cheio, menos eu mastigava. Então eu falava, peraí, se eu preciso mastigar mais, eu tenho que pôr menos comida na boca, né? E eu fui aprendendo e fui fazendo isso, fui testando, e fui aprendendo, fui fazendo isso, fui testando. Mesma coisa quando vai em algum lugar, numa festa, ou vai num restaurante, eu fui fazendo isso. E isso foi contribuindo, não só a atividade física, como também a mudança da alimentação. Claro que depois, mas eu já tinha emagrecido muito, não me lembro exatamente quantos quilos, nós também fizemos uma mudança de hábito. Então, eu diminui um pouquinho o açúcar e tal. Não cortei até hoje, eu como tudo. Tudo, 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 tudo. Não deixei de comer. Inclusive, faz pizza em casa, Ah, para os fazemos, né? amigos. Ah, fazemos. Ah, isso deve estar deixando saudades também. Então. Então, assim, a gente não cortou nada, 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 nada. Claro que nós mudamos ao longo do caminho, mudamos alguns hábitos, mas sabe quando expande a consciência, né? E depois, eu costumo dizer que depois que você viu, não tem como desver, né? Então, assim, expandiu a consciência e vimos que poderíamos mudar e poderíamos melhorar e algumas outras coisas iam contribuindo com a melhora da nossa saúde. Então, nós fomos mudando um pouco, fomos comendo menos doce, fomos comendo menos massa, mas não cortamos. Hoje nós comemos pizza, nós comemos bolo, nós comemos sorvete, comemos, enfim, o que tem vontade de comer, só que dosado. E além disso, fazendo sempre desse jeito, colocando pouca comida na boca, porque isso contribui com que a gente mastigue mais, contribui com que a gente realmente sinta o gosto, perceba o gosto, sinta tudo e registre no cérebro a saciedade, que aí não precisa comer um montão, né? E isso eu aprendi aí com você. E tem uma outra coisa também que eu acho que a prática integral faz na vida da gente, até a Lê tá aí, que é uma pessoa também que muitos anos traz isso como um olhar de um benefício que ela levou, ela retira, né? A prática integral retira os excessos, né? Então, tudo que a gente tem demais, né? Um excesso, você acaba retirando, que é para chegar exatamente nesse caminho do meio, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo tudo que é excessivo. Então, o próprio açúcar, tudo que tem muito, você já percebe que tira o gosto real do alimento, né? Aquilo que tem muito alguma coisa, tira o real. E aí a gente começa a perceber mais a essência do alimento, né? De fato, qual é a fruta que tem mesmo nesse bolo, né? E a gente faz os nossos fins de aula, às vezes tem uns piqueniques, alguém leva uma coisa, a gente sempre faz uma brincadeira de não fala o que tem, a gente vai adivinhar o que tem nesse bolo. Que é exatamente aguçar a percepção, né? Percepção, exato. Então, acho que é isso que você fala, né? Você não é aquela coisa, vou reduzir o açúcar porque o açúcar faz mal. Não, o que tem por trás disso que eu estou comendo, além de açúcar? Nós tem coco, então eu vou sentir o sabor do coco.
E com o passar do tempo, essa brincadeira vai tomando conta da nossa vida, até que a gente percebe que o açúcar não era tão gostoso, né? Quanto sentir o sabor de cada coisa que a gente está sentindo, né? Ou seja, É são um por hábito, né, Ju? questões. É, Na verdade, sim, os hábitos têm que ser substituídos, né? Eles não são alterados ou mudados. Então, é criar um hábito novo para poder sentir o gosto de algo novo, para poder ir percebendo isso. E com o tempo vai se mudando. Não foi fácil por exemplo, tomar café sem açúcar. Não uhum, foi. Eu adoro café, uhum, mas eu tomo a maioria dos dias sem açúcar. Agora, hoje, por exemplo, tem dia que eu tenho vontade de tomar açúcar, eu ponho açúcar. Por quê? Porque eu tenho vontade de tomar açúcar. Tá tudo bem, embora a vida que segue, né? Então, eu também não ponho peso em cima disso, mas a mudança do hábito, né, de colocar ali, de falar, não, eu vou testar, eu vou fazer, eu vou mudar esse hábito, eu vou incorporar esse hábito. Eu acho que esse é o grande, talvez o maior dificultador, né? uhum. Porque eu observo, isso é uma coisa que a gente trabalha com a gente, na empresa e no coaching e tudo mais, que na verdade é aquela voz que está dentro da nossa cabeça, né? O maior vilão que nós temos é esse cara que está aqui dentro. Uhum. Porque a maior competição que existe é com ele mesmo. E muitas vezes você não muda um hábito porque essa voz aqui dentro fica falando, não, não precisa, não, olha, faz assim, né? Mas na verdade quem decide que vai fazer ou não é você, né? Não é ele. A Então, sua consciência, a voz do agora, né? E não a voz exatamente. do padrão que vem repetindo há tantos anos, né? Exatamente. Então, essa quebra de padrão te possibilita um resultado diferente. Então, toda vez que você faz isso de uma forma diferente, você possibilita chegar num lugar diferente. Fazendo as mesmas coisas, vão chegar sempre no mesmo resultado, né? E aí você começa a brincar disso numa coisa pequena e isso vai tomando uma proporção muito grande na sua vida, né? Nossa, isso me fez lembrar de uma coisa tão interessante. Essa semana eu assisti um vídeo, eu não sei se vocês viram, rolou, acho que foi, não sei, será que foi você que mandou? Não lembro. Acho que foi a Hyundai, fez um negócio na areia do deserto, junto com a filha do astronauta que está lá na SpaceX, lá em cima, para que Uhum. ele visse uma mensagem dela na areia do deserto. Então, Eu vi. imagina a proporção disso. E aí eu fiquei pensando, né? Imagina quem bolou essa estratégia de marketing. Imagina quem bolou isso, né? É incrível. E aí, a partir disso, vem a questão. Com certeza, essa pessoa acredita que nada é impossível, né? Sim. Então, quando a gente vai construindo essa capacidade de se transformar de pouquinho em pouquinho. Não, hoje eu posso comer um pouquinho de açúcar, só que amanhã eu vou sem açúcar, né? Eu engordei 2 quilos, mas eu posso transformar o meu corpo e voltar a tirar esse excesso, né, da minha saúde, para melhorar minha saúde. E aí eu vou ganhando uma força e isso vai reverberando em outras áreas da vida, né? As áreas do relacionamento, por exemplo, as áreas da carreira, né? Você fez uma transição de carreira, né, Fê? E acho que a história hoje, eu acho que é um momento que muitas pessoas estão vivendo, que é da transformação de carreira, né? Sim. Você hoje, você acha que isso teve um impacto, né? A transformar o corpo, conhecer-se melhor. Você acha que acaba ajudando também numa transformação assim de vida de outras áreas? Muito grande. Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi aí com você, que me ajudou na questão do emagrecimento e me ajudou muito nos momentos mais difíceis dessa transição de carreira. Eu não sou isso, eu estou assim. Sim, Então, quando a gente entende que você não é aquilo, mas você apenas está por ser um estado daquele momento, muda toda a perspectiva. toda. Eu aprendi isso aí na prática. Então, nos momentos mais complicados da vida, da transição de carreira, dos negócios, enfim, eu sempre às vezes me colocava e falava, meu Deus, eu já fiz tudo que eu podia. Eu já fiz tudo que eu conhecia, porque se eu conhecesse diferente, eu faria diferente, né? E não deu certo, não tá assim, peraí, então eu não sou isso, eu só estou assim, né? Essa situação só está dessa forma.
Isso me ajudou a ter um pouco mais de tranquilidade, me ajudou a ter um pouco mais de serenidade, vamos dizer assim, no meio da turbulência, no meio do caos, para poder permitir que as coisas se assentassem, permitir que as coisas se resolvessem. Né? Isso não isentou a minha ação, isso não isentou, não é algo que você então se desliga da coisa. Não, simplesmente você passa a entender que é um estado. É Né? necessário esforço, Sim, porém pode se transformar, né? exatamente. Então, assim, você perguntou uma coisa que, assim, muito foi isso. Então, assim, eu estou assim, eu não sou assim. Né? Isso muda tudo. Quando você coloca essa perspectiva para esse ponto, muda tudo. Então, as pessoas que necessitou ali, que muita gente procura porque quer emagrecer, porque tá bom, põe na tua cabeça que você só está assim, você não é assim. Se você Uhum. entender que você só está assim, você pode transformar esse momento, você pode mudar isso. Né? A mesma coisa, eu me lembro de uma outra frase que também fica na minha cabeça muito: vamos devagar porque nós temos pressa. É, Né? Nuno Cobra é É. fantástico, né? Então, assim, mas você disse isso para mim, eu não aprendi isso com ele. Eu repito Né? muito isso. Eu aprendi isso com você. Isso, eu acredito que me ajudou a alcançar tudo isso que eu alcancei. Por quê? Uhum, Porque, na verdade, quando você vai devagar, porque você tem pressa, você uhum, não põe muita expectativa. uhum, Né? Eu me lembro que ao longo desses 6 anos aí, eu já fui questionado algumas vezes: pô, como é que tá aí tanto tempo? Como é que você faz isso tanto tempo? Como é que você fica aqui tanto tempo e tal? uhum, Talvez é porque a minha expectativa eu- é pequena. Mas como é uhum, pequena? É que a minha expectativa é só de ir e praticar uhum, uhum. e deixar fluir a prática. Sim. Né? Então, talvez assim, mas poxa, para mim é uma expectativa grande, mas se for analisar, a expectativa que eu tenho é só de ir, de participar, e o resto deixa a coisa acontecer, né? Então, e com isso, olha quanta coisa passou, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Exato. O tempo vai passar de qualquer jeito. É. Então, já que vai passar, é isso. Uhum. E então essa Entender, foi. entender o fluxo, né, da vida. Eu até conversava hoje, eu nem sei se ela está aí presente, mas eu conversava hoje com uma pessoa que me pediu ajuda hoje, porque numa meditação, num programa de meditação que ela acessou meu, ela acessou um lugar não muito legal dela, que é um lugar de Uhum, medo, medo da morte de um ente querido. E ela me disse, e aí, né? Como eu lido com isso? Porque eu descobri que é tão grande, né? Um medo e tal. E é muito interessante, porque eu falei, poxa, você descobriu a grande chave da sua vida, né? Porque quando a gente descobre uma sombra, quando a gente percebe que algo tá difícil pra gente, é a grande momento de você poder superar, né? Quantas pessoas ficam aí, né? Vivendo sem se deparar com o que é difícil ou fácil ou se perceber, né? E a gente cai, né, um pouco do que você falou, até numa falta de humildade, muitas vezes, no processo da vida, né? Dos rituais, né? E a atividade física é um ritual, o tomar água é um ritual, se alimentar é um ritual, que a gente acaba caindo no automatismo, né? Ou então querendo que sempre exista uma grande novidade ali, né? E às vezes lá no parque a novidade é algo que alguém comenta com você, é uma paisagem que você vê, é um pássaro atípico. Enfim, a gente já viveu tantas, né, Fê, que eu sempre brinco com as sim. pessoas. Eu falo, gente, cuidado que vocês vão comentar que acontece aqui na prática integral, porque algumas pessoas não estão preparadas para ouvir. E quando eu falo É, isso, não é porque acontecem coisas que ninguém pode ouvir, mas é que hoje você dizer que você foi ao parque pela manhã e que o barulho das folhas no final da sua aula mudou tudo, a pessoa vai falar que você cheirou. é, O que você tá fumando? Por quê? Porque são coisas que a gente sente no coração, nas células. É muito difícil você passar o quanto isso, para uma pessoa que não faz e não vive, o quanto isso pode transformar a sua vibração e a forma como você volta para sua casa para lidar com a sua família, né? Então, isso que você está falando é não criar expectativa, né, só de metas. Claro, isso é importante, e a gente trabalha com isso.
até porque as metas, as métricas, elas dizem um pouco de como nós lidamos com essa realidade terrena mesmo, né? E isso é Sim. importante. Aquilo que não Mas, se mede não se controla, né, Ju? exato, mas a essência de tudo não está nisso, né? Porque no fundo a gente tem toda. Quando eu pego vários alunos, já emagreceram tantos quilos, né? E aí você pergunta sobre o processo de emagrecimento e as pessoas sempre vão relatar momentos de nossa, eu vim aqui, não, né, não foi difícil, porque foi gostoso rever os amigos, a folha caindo, o pássaro. Então, acho que é um pouco disso que você fala, né? Que o não ter expectativa é uma coisa que você também aprende com a prática na natureza, porque a natureza, ela não tem aquela vibração da pegada competitiva, muito pelo contrário, né? É uma ação colaborativa. E nós Sim, estamos num momento tanto de olhar para isso, né, Fê? Essa muito. chegada desse vírus fez a gente decidir, de fato, que não dá mais para adiar olhar para o planeta, olhar para a natureza, ser grato por ela, né? A, Sim, a gente que tem uma conexão, às vezes, as pessoas, o estilo de vida contemporâneo, você espera um fim de semana, às vezes um mês, ou às vezes umas férias de um ano para entrar em contato com o mar, sentar numa árvore. É muito pouco, né? E aí, quando você passa a se encontrar com isso 3 vezes, 4 na semana, o Fernando, ele ia todos os dias para o parque, comigo ou semigo. Então, o horarinho dele, né, Fê? Tava sim. lá. Ele ia correr uma maratona. Quer falar disso, Fê? Acho que é tão legal falar disso. O Fernando não ia correr uma maratona, né, Fê? Ele ia fazer a caminhada dele, que tinha Exatamente. quantos ois na caminhada? Bom dias. Olha, eu não sei, mas a Lelê falava até que eu era o presidente do Serete. Muito bom, muito bom. Mas é verdade, porque assim, isso é uma outra coisa, que eu passei para o parque sem o telefone, né? Então, agora por último, quando você fala, pô, cadê o celular? Precisa marcar não sei o quê. Eu não marco, levo papelzinho e caneta, marco no papel e na Sim. caneta, porque eu incorporei isso de um jeito e eu peguei a primeira hora do dia, Ju, para ser minha. Né? Depois da primeira hora do dia, depois que eu levanto, a primeira hora do dia é minha, que eu fiz atividade, o que eu meditei, que eu relaxei, que nessa época agora de pandemia, eu faço dentro de casa. Né? Uhum. A Duda, minha filha mais velha, fala assim: tem dia, não é todos os dias que eu faço, não, mas o dia que eu não faço, ela fala, pai, você não vai fazer. Ela fala os exercícios esquisitos. O pai, você não vai fazer. É a história que você falou que o pessoal não entende o que a gente faz lá, né? É. E o pai, você não vai fazer os exercícios esquisitos hoje e tal, mas eu faço atividade física em cima de um tapete que mede aqui, sei lá, 3,50 por 2 por 3, né? Uhum. E troto aqui em cima durante meia hora, 40 minutos. Eu falo, não acredito que você vai ficar todo esse tempo aqui e tal, né? Então, mas isso é condicionamento mental. E assim, a mesma coisa lá no parque. Eu ia para o parque não para correr uma maratona, eu ia no parque para andar. Eu ia no parque porque aquilo me dava prazer de fazer, né? Me dava não, me dá prazer. Eu estou sentindo uma falta desgramada disso. E então eu ia lá por isso, né? E com isso, lógico, você vai vendo as mesmas pessoas e se você não está atento no telefone, você tem que estar atento para as outras coisas. E as Ô, outras Fê, coisas que tem ali acho que tem uma história que eu não te contei. Queria do contar agora, que tem tudo a ver com isso. Eu, antes de começar a pandemia, fui visitar o Nuno. Na verdade, eu fui visitar ele 2 vezes. A primeira, nós se encontramos com os filhos e ele estava lá, batemos um papo, fomos até num café, foi bem gostoso. E o Tavacuti. E aí, o filho dele falou assim, contou pra gente que eles estão desenvolvendo um documentário da vida dele, né, para contar todo como foi o desenvolvimento da metodologia, tal, a história depois com o Ayrton. E aí eu fiquei, tava pensando nisso, tal, falei, nossa, que legal. E aí o Renato Cobra vira pra gente e fala assim: "Não, e vocês não sabem. A gente vasculhando a história do meu pai, adivinha quem a gente encontrou? Peixecha. quem? O Peixecha tá vivo do livro. O cara que Olha, o Nuno se inspirou. Quem não leu A Semente da Vitória, o Nuno sim, Cobra, que hoje tem 80 anos,
Uhum. Ele tá lá, ele tinha 15 anos, ele tá lá deprimido, um moleque fraco, tal. Quando de repente ele olha um cara viçoso, assim, lenhador, o cara lá fazendo uma força, cheio de músculos, tal. E o Peixecha que inspirou ele no treinamento, ensinou a ele a base de treinamento do ser humano. E foi dando várias lições, e foi daí a inspiração do Nuno, desse cara. E eles encontraram o Peixecha. E o mais incrível de tudo, acho que ele tem 93 ou 95 anos, hoje, vivo, e faz o trotinho dele de 3 quilômetros todos os dias. Então ele tá lá Imagina. na simplicidade hoje, agora, enquanto a gente fala. Ele vive numa cidade do interior. Mal sabe ele que ele inspirou todos nós que estamos aqui conversando. Olha só, gente, é tão poderoso isso. É Doar uma demais. palavra, doar o exemplo, porque ele estava lá, sabe? Cortando lenha e treinando, fazendo flexão. Quem imaginava que aquele cara, naquele momento, ele inspiraria o número de pessoas que lê o livro do Nuno Cobra? Olha só, né? Acho isso Impressionante, né? fantástico. Fantástico. E ele tá vivo e ele não foi um corredor de maratonas. Ele não foi uma pessoa que tem uma rede social de 1 milhão de pessoas. Ele simplesmente continuou sem expectativa, fazendo a trotezinha, a caminhadinha dele de 3 quilômetros até hoje. Mas Talvez olha o impacto que esse cara teve, né? Na vida de quantas outras milhares de pessoas ou milhões de pessoas que a gente não sabe a quantidade. só pela sua atitude de continuar. Então, É, isso que você falou de ir para o parque sem ter expectativa, ou começar a treinar, fazer o que é correto, é aquela história, às vezes, a gente. Quem é você quando ninguém está vendo? Né? é isso aí. Então, é isso, essa é a sua essência, né? Quando você inspira pela sua essência, não tem como, né, Fê? A gente acaba reverberando e transformando o mundo ao nosso redor, né? E o Sim, Fernando, para transforma a quem nossa não, vida e as outras pessoas, né? o Fernando, para quem não sabe, talvez a gente tenha a Lê tá aí para falar. O Fê, ele inspirou muito mais pessoas pelo que ele fala e a forma companheira e amiga como ele é dentro do grupo, do que a própria técnica dele, ou ele ter tido um case de ter emagrecido 30 quilos. Obviamente, a gente sempre vai falar dos 30 quilos, porque é o que atrai as pessoas que precisam ouvir que não é fazendo dieta que se emagrece 30 quilos, mas é ganhando uma essência de vida, Ô, né, Ju, Fê? quanto que eu já não ouvi, né? Como é que você emagreceu 30 quilos, né? Quanto que eu já não ouvi? É uma longa história. Ai, quando a pessoa pergunta, eu falo, você tem tempo? Senta aqui que eu vou te contar como é que vai ser. Vamos tomar um café. É bem isso. Passa uma garrafa aí, que Vamos tomar um café e eu te conto. E nem sempre a gente ganha, né? Ó, a Lê falando, ele sempre acolheu toda a turma, um a um, com muito carinho. É verdade, Fê. Você é um cara, O assim, de um grupo, coração. Isso o não tem a grupo é ver com a fantástico. prática, isso é seu, né? Mas eu acho que o grupo te fazia exercitar isso. Isso que é o legal, né? Me permitia, né? Exato. Me É um permitia. exercício. E Sair o de grupo, casa. e o Desculpa. grupo é fantástico, né? O É. grupo é fantástico. A E gente se deparar com pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas que estão com objetivos parecidos, né? Que é sim, querer buscar esse autoconhecimento através do corpo, da natureza. É interessante demais, né, Fê? E é um sim. exercício, né? É um exercício. Você deu o exemplo desse senhor aí do Peixecha, né? Lá do Nuno Cobra. E lá no parque, quantas outras pessoas não tem, quantos peixechas não tem lá? E porque assim, é impressionante, é impressionante quando você passa a conviver ali, você passa aí vendo as pessoas, tem muitas, mas muitas pessoas lá que fazem o treino delas. E elas vão para fazer o treininho delas, treininho, né, sem menosprezando o treino, mas vão lá para fazer a atividade delas, do jeito delas, e ficam lá e aquelas pessoas, para mim, são inspiração.
Quantas vezes eu olho aqui e falo, meu Deus, eu quero Nossa, chegar nessa idade com essa disposição, né? nossa. Eu quero a Deus que me dê saúde para me chegar nessa idade com essa disposição. Quantas, quantas e quantas e quantas, né? E assim, né, Fê? Quando a gente vai para um lugar, né, que é o parque, onde a gente encontra pessoas que todos os dias acordam no mesmo horário que a gente, com essa disposição de viver, porque nem sempre a gente acorda com disposição de viver, né? Eu já cheguei no Sim, parque, imagina, eu tô trabalhando lá há 7 anos, eu já cheguei no parque em momentos muito difíceis da minha vida. E aí, do nada, assim, você dá um bom dia para uma pessoa, a pessoa chegava para você e falava uma frase que você falava assim: calma, pera. Porque é isso, né? Você se disponibiliza aí a vida, ver a vida de frente e encontrar com fluxo, né? E demais. realmente, nossa, Ju, cada pessoa. eu não sei até hoje o nome daquele menino que corre na arquibancada lá, aquele ligeirinho lá. Ele é incrível, Mas aquele cara é fantástico. fantástico. Todo dia eu falo para ele, bom dia. Ele passa para mim, e aí, garotão, bom dia, como é que você tá? Eu falo, tô bem, e você? Cada dia é melhor, ele fala para mim, cada dia é melhor. Só A energia, positividade. a energia dele é impressionante, né? É um cara fantástico, e eu não sei o nome dele até hoje, mas a gente se fala toda vez que se vê lá, É. né? E o legal de treinar no parque é um pouco sobre isso, né, Fê? A gente está num bairro, por exemplo, o Serete, num bairro bem elitizado, porém que tem pessoas simples também, né, que vivem. E lá a gente meio que não sabe quem é quem, né? Se existe uma máscara, se a pessoa é famosa, se não é, se ela tem um carro blindado, se o carro dela tem motor ou se anda, pega no tranco. E aí é muito democrático o parque, né? E eu brincava assim que É eu sempre. fantástico. É fantástico. Eu brinco que eu sempre tive alunos que andaram de carro blindado e eu chegava e estava lá no parque e pedia para tirar o tênis e ficar descalço na terra. É muito simbólico isso para mim, né? Porque assim, a gente continua como se despir daquilo tudo que você, daquele medo todo de viver na nossa sociedade, né? Sim, Então, é lindo demais você poder cruzar com as pessoas e só poder olhar nos olhos, cumprimentar e falar de coisas que a gente nem sabia muito o que era essencial para nosso relacionamento daquela pessoa. Às vezes a gente não sabe se as pessoas são casadas, se têm filhos, se tem empresa, qual a profissão, mas parece que as pessoas falam a mesma língua, né, Fê? é porque são todos seres humanos ali, né? Ali não é o X, o P, não é o médico, o doutor ou advogado, é seres humanos. Quem está ali é conexão de seres humanos, né? É, E ali é conexão da essência da gente, né? é, Então não importa ali. Então isso é fantástico. Isso é muito, 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 muito gostoso e muito gratificante para a gente que participa lá. Pelo menos para mim, assim, é demais isso aí, né? Porque, assim, de fato não faz o menor sentido você saber quem é quem, o que jeito é quem, isso é o que menos importa, né? O que mais importa ali é a essência de cada um, né, o objetivo de cada um, o que cada um está buscando, enfim, e todo mundo tem coisas que desenvolve mais rápido, outros desenvolvem mais devagar, tem mais dificuldade ou menos dificuldade, e o grupo tem esse poder de ir ajudando um outro, né? O grupo isso. É. tem essa força, né, Uhum. de venda, falando, olha, peraí, tenta fazer assim, né? Ou, poxa, eu também tenho dificuldade nisso, né? Porque quando a gente mostra a dificuldade para o outro, fortalece o outro, né? Exato. Poder da vulnerabilidade é É incrível. impressionante, né? É, É é, incrível. Então, assim, eu acredito que o poder do grupo é esse, né? De estar integrado, de ver e de conversar coisas que talvez num outro lugar não se conversaria, sim. né? Tem uma história, e eu sei que você também viveu várias dessas, mas o Thiago, né, que é meu parceiro lá, o professor que dá aula junto comigo, que também é um ser humano brilhante, Ser de ele. luz, Tiagão, Nossa, ele Thiagão, é ser de fantástico, né? luz, ele é. E aí teve um dia o gatinho dele saiu e foi atropelado. E ele morreu e ele, nossa, ele me ligou arrasado. Você não sabe, ele tava muito chateado mesmo. E aí eu falei, Ti, fica em casa, né? Não vai, não precisa ir pro parque hoje. Fica aí descansando, fica aí lidando com isso. E ele falou, não, eu vou. Ele falou, eu vou dar Uhum. aula.
E aí ele chegou, né, já com uma energia, logicamente, estava sofrido e tal. E aí começamos a dar aula, né? E é aquela história do poder do agora, né? A gente se conecta com aquele momento tal. E aí teve a meditação do final. E aí ele olhou para mim no final e fez assim: nossa. Tipo, eu acho que hoje eu percebi o potencial do nosso trabalho, né? Porque ele tinha É, totalmente se transformado, transformou a vibração, ele estava feliz. Não feliz com a ida do que tinha acontecido, mas ele estava forte de novo para poder encontrar de novo com esse sofrimento e lidar de uma forma diferente, né? E eu também tenho N, enfim, situações. E você também, né, Fê? Teve dias que foi difícil, né? Estar no parque, diversos, não foram dias tão legais, mas que aquilo de alguma forma te fez sentido estar lá. diversos, sim, sim, diversas. É a história do foco, né, Ju? A história da percepção, né? Quando você coloca, que nem usando o exemplo do Thiago e que serve para mim, serve para você, pelo menos comigo aconteceu diversas vezes, mas só pegando dele aí que está mais claro. Quando vai para lá, que você faz uma outra prática e você tira o foco do problema e você leva o foco para uma outra situação, o foco amplia e o problema diminui. Né? Exato. Então ele passa a doer um pouco menos. Não é que ele não dói, não é que ele deixou de existir, não é nada disso, não é mágica. Mas quando mas você só consegue ter essa percepção se você se permite fazer isso. Né? Uhum. Se você não se permite, não vou, que nem no exemplo dele mesmo. Ah, não, Ju, não vou, tá bom, vou ficar aqui. Ele ia continuar com o foco ali naquele problema. Né? Ele É. se permitiu, ele foi, né? Não sabia que resultado ia ter, e a gente realmente não sabe que resultado vai ter, é só praticando que a gente sabe. Né? Aquela Uhum. história de saber de cabeça é a mesma coisa que não saber. Então, se você conhece, você pratica, a hora que você pratica, você olha, você consegue ter um paralelo, que você só sabe que uma linha está torta quando você põe uma linha reta do lado. Não é isso? Exato. Então, é isso que acontece. Né? Aconteceu com ele, aconteceu com você, aconteceu comigo. Quantas vezes? Né? Sim. E quantas vezes a gente levanta, às vezes, meio ruim, ou meio mal, ou com o corpo meio dolorido e tal. Não, pera, eu vou. E você vai e faz, e a hora que você vê, fala, peraí, melhorou, ajudou, né? Diminuiu. Uhum. Enfim, e é isso. Você muda o foco, você muda a atenção. E a hora que você É muda esse isso. foco, muda essa atenção, muda tudo, né? Sim, com certeza. A foco é realmente um grande analgésico. A Rô foi uma que entrou muito próximo do início da pandemia e tem transformado muito a vida dela aí com tantas coisas, Fê, mas tá louca pra viver tudo isso que você tá falando aí. Ela me fala o tempo todo. Fê, nosso tempo Precisa. tá acabando, mas eu queria finalizar falando que a gente está num grande momento da prática integral, né? Que é de formatar de verdade a filosofia, compilar tudo o que aconteceu em todo esse momento e mostrar para as pessoas que existe uma filosofia, né? O Nuno começou esse trabalho muito lindamente e a gente, com o jeito de ver a vida para o agora, né? Nesse momento, focado nisso, no trabalho que eu e o Thiago estamos fazendo, a gente vem aí deixando um pouquinho mais claro para as pessoas o que é comum nos nossos alunos que passam por esse processo, né? E é essa filosofia, esse jeito de viver. Então, se você olhasse aquele cara que entrou lá há 6 anos atrás, e esse cara aí aqui hoje, né? O que você diria que mudou? Não na sua essência, obviamente que não, mas no decorrer da sua vida aí, quais foram os grandes ganhos? Bom, sem falar do peso, né? É, Bom, pode Ju, ser. acho que o grande ganho é ter mais foco, ter mais equilíbrio, né? Conseguir me permitir fazer coisas que eu não me permitia, né? E com isso alcançar resultados diferentes. Uhum. Então, esse eu acredito que assim é dar atenção e se importar com coisas que trazem alegria para gente e que às vezes é um pouco diferente do que é vendido fora, né? Uhum. Então, assim, é realmente se encantar com a coisa, se encantar por fazer, se encantar por estar lá, ampliar a percepção. Então, assim, o que talvez mudou é isso, né? Talvez eu vivia muito no modo automático, 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 deixa a vida me levar, apesar de nunca ter sido assim, mas no sentido de deixa a vida me levar no automatismo,
Sim. né? Então você entra naquele turbilhão, naquele ciclo, e o dia passa, a semana passa, o mês passa, e meio que você olha para trás e fala, nossa, já passou. Então acho que talvez o que mudou de lá para cá é que hoje eu tenho uma percepção muito diferente da vida, muito diferente do dia a dia, muito diferente das coisas, né? Me ajuda a ter um pouco mais de calma, ser mais centrado, ser mais equilibrado, enfim, acho que é isso, né? Me ajudou em todos esses aspectos, né? Muito bom. Acredito que seja isso. Fora os 30 quilos que eu ganhei. Eu Fora que você perdi. perdeu, é. Que Eu você, na eliminei. verdade, eliminou. Eu eliminei, porque 6 anos, né? Já era, já, né? Acho que já era, né? Acho que já era. Muito bom. Fê, muito obrigada primeiramente pela amizade, pelo carinho de Obrigado. sempre. Eu que Eu me agradeço. emocionei em alguns momentos da sua fala hoje, me arrepiei, porque às vezes eu acho que eu estou vivendo um pouco essa pandemia meio sem querer lembrar do parque, porque para mim dói muito estar afastado. Para mim é Nem falo. confuso, é bem confuso o único espaço de terra de verdade assim que eu tenho acesso na cidade estar fechado. Por mais que seja algo para o bem de todos, ainda para mim é um tanto confuso, né? Uhum. Então, é uma dor minha que eu estou vivendo nesse momento. E quando você falou, assim, quando a gente não tem aula, eu sempre valorizei o parque, sempre valorizei as aulas, eu sempre fui muito grata. Mas quando a gente perde do dia para a noite, é como um luto, né? E Sim, eu não imaginei que eu fosse ficar tanto tempo longe, de verdade, assim. Quando começou tudo isso, eu falei, gente, 1 ou 2 meses, né? Vai passar, tal. Nós estamos indo para o 4º mês, né? sim. Estamos aí, já entramos para esse lugar. Então, só me valoriza, só me faz ter mais vontade de estruturar. A gente está num momento estrutural lindo para atender pessoas de fora do bairro, que é uma coisa que a gente sempre teve pedidos e nunca atendeu. Mas que de verdade me faz uma saudade, assim, bater uma saudade muito grande no meu peito, mas que é importante saber que está nas nossas células algo tão, né, na nossa memória celular, algo tão especial, né? Sinal que a Sim. gente quer continuar colocando essa essência de vida, continuar nos encontrando com esse encantamento todos os dias da nossa vida, né? Com certeza, Jô. Com Muito certeza. bom. E é isso, né? A gente tem saudade de lá e vai mantendo aquilo que se construiu até aqui, né? É, E torcendo para essa pandemia passar logo, porque a gente de fato não sabe até quando vai isso ainda, né? Mas quando que nós vamos poder retomar, voltar para o parque, voltar para ali para o meio da natureza que está aqui pertinho da gente, né? Mas eu acho que é isso e a prática faz isso, permite fazer as pessoas, mesmo que não estejam no parque, fazer fora, né? exato, exato. Permite. Então, acho que é isso. Vamos torcer, né? Para que o parque volte logo e para a gente poder Vai, estar de logo, volta lá. logo estamos lá de volta. Muito É obrigado isso pela aí. sua presença. Você Martina, que, além obrigado de um você. super amigo, é um super profissional. Obrigada de verdade. Nós vamos voltar, me promete fazer uma live, outra live, qualquer dia desse, para você contar da One Soul. Ah, Para vamos. A quem gente não marca sim. segue, a One Soul, que é um grande projeto, é uma coisa incrível. Eu não posso nem contar aqui que não vai dar, porque tem 1 minuto e 30 para acabar a live. Mas eu queria te agradecer de verdade, de coração, por estar aqui, por contar a sua história, por fazer parte aí da minha vida também. Tá bom? Obrigado, Jô. Gratidão é minha. E obrigado a todo mundo que participou com a gente aí. Obrigado você pelo convite, né? E tamo junto. Vamos continuar aí Tá aí. nessa. Vamos continuar seguindo e fazendo aí o nosso trabalho, nossas atividades aí, torcendo para tudo isso passar logo, para estar o Vai grupo de passar. volta lá, né? Um beijo, querido. Beijo, obrigado. Beijo Fiquem para com as Deus. meninas. Boa noite para Tchau. todos. Fiquem com Deus. Amém.